Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Língua Marina Brasil. Eu sou a Marília Brito e hoje eu vou ensinar a vocês como definir qual tempo verbal usar dependendo de algumas palavras específicas. Essas palavras em inglês chamam-se marker words, marcadores temporais. E aprender marcadores temporais é importante porque dependendo da palavra que você encontrar na frase, você vai utilizar determinado tempo verbal ou outro. E hoje eu vou ensinar algumas dessas palavras para vocês. Se você estiver interessado, continue assistindo esse vídeo. Para começar, quero deixar uma observação importante. Muitas vezes, quando vamos fazer uma prova ou um teste em inglês, na parte de tempos verbais, nós vamos encontrar algumas frases onde são incluídos de propósito marcadores temporais. E nesses casos, é 99% que o objetivo do teste é checar se você sabe a regra de utilização dessas palavras. Mas quando você for falar com nativos, você vai ver que as pessoas usam essas palavras com vários tempos verbais, nem sempre seguindo as regras. Durante a conversa, não há garantia de 100% que as pessoas vão seguir as regras, mas durante provas, tem 99% de probabilidade que cada palavra, marcador, vai combinar com um tempo verbal específico. Lendo uma frase, preste atenção no seu significado, analise os marcadores e assim você poderá com mais facilidade escolher o tempo verbal correto. Vamos começar com os tempos simples, present simple. Nós utilizamos o present simple para falar de ações frequentes, ações planejadas, algo que acontece na nossa vida diariamente ou de acordo com um planejamento específico. Por exemplo, the airplane arrives at 5 p.m. O avião chega às 5 horas da tarde. Os marcadores temporais nesse caso são usually, geralmente, every day, todo dia, every week, toda semana, etc. Sempre que você vir every na frase, provavelmente é present simple. Often, frequentemente, seldom ou rarely, que significa raramente. Rarely é mais comum no inglês americano. Always, sempre. Never, nunca. Sometimes, algumas vezes. As a rule, como regra. Hardly ever, quase nunca. For example, hardly ever I do get 12 hours of sleep at night. Então, quase nunca eu durmo 12 horas por noite. Today, hoje. On Sunday, no domingo. From time to time, de vez em quando, de tempos em tempos. Agora vamos para um outro tempo verbal simples que é o past simple. O past simple é utilizado para descrever ações no passado. Nesse caso, não importa qual foi o resultado do que aconteceu. Imagine que você está contando uma história de algo que aconteceu com você no passado. Nesse caso, todos os verbos serão utilizados no past simple. Os marcadores temporais do past simple são yesterday, ontem, the day before yesterday, anteontem, last week, semana passada, last month, mês passado, last year, ano passado, etc. Sempre que você vir essa palavra last, provavelmente é past simple. A week ago, uma semana atrás, a month ago, um mês atrás, a year ago, um ano atrás, etc. Então, sempre que você vir essa palavra ago, provavelmente é past simple. The other day, no outro dia, in 1994, em 1994 ou qualquer outro ano que você queira dizer, once, uma vez, when, quando, e aí você vai acrescentar algo no passado, né? At 3 o'clock, às 3 horas, that day, aquele dia. Se você quiser ter essas palavras organizadas numa tabela para você imprimir e utilizar durante seus estudos, nós criamos uma apostila com essas palavras com exercícios para vários níveis de inglês. Assim você pode determinar em qual nível de inglês você está de acordo com o seu conhecimento em tempos verbais.
Lá também tem uma tabela que explica como construir as frases utilizando vários tempos. E também tem uma tabela de irregular verbs, que são os verbos que não seguem a regra geral de formação do past simple. Por exemplo, quando a gente cria o tempo passado de um verbo regular, nós acrescentamos no final dele ed. Por exemplo, I walked in the park. Eu passeei no parque. I published this video. Eu publiquei esse vídeo. Mas há verbos irregulares que não seguem essa regra e possuem uma forma própria. Por exemplo, I bought this book yesterday. Eu comprei esse livro ontem. I wrote this email last week. Eu escrevi esse e-mail na semana passada. Nesses verbos, nós não podemos acrescentar ed no final, pois eles possuem a sua própria forma para o passado simples. E na apostila você vai encontrar a tabela com 7 tempos verbais que mostra todas essas alterações nos verbos irregulares e dá dicas de como aprendê-los facilmente. Essa apostila tem um custo simbólico para você imprimir e colocar aí na sua frente até você conseguir memorizar certinho. Future Simple. Esse tempo é utilizado para falar sobre ações no futuro. Muitas vezes essas ações nós não temos certeza se irão acontecer. Por exemplo, se o seu amigo vira para você e fala assim, I will come in an hour. Eu vou vir em 1 hora. Isso significa que ele pretende chegar em 1 hora, mas não é 100% certeza. Agora, se você tem a frase The airplane leaves at 5 p.m., isso é 100% certo que o avião vai partir às 5 da tarde. E nós vamos usar o present simple aqui porque é uma ação planejada, que vai acontecer no momento planejado no futuro. Assim como the store opens at 10 a.m., the store closes at 5 p.m. Então, a loja abre às 10 horas da manhã, a loja fecha às 5 horas da tarde. Aqui nós também vamos utilizar o present simple. Os marcadores temporais para o future simple são tomorrow, amanhã, the day after tomorrow, depois de amanhã, next week, semana que vem, next month, mês que vem, next year, ano que vem, etc. In an hour, em 1 hora, in a second, em 1 segundo, in a minute, em 1 minuto, etc. In the 22nd century, no século 22, soon, em breve, later, depois, someday, algum dia, in a day, em 1 dia, in a week, em 1 semana, in 5 years, em 5 anos, in the future, no futuro, one of these days, um dia desses. Present progressive. No inglês britânico, você chamaria esse tempo verbal de present continuous. Ele é utilizado para descrever ações que estão acontecendo nesse momento, agora mesmo. Os marcadores temporais para o present progressive são now, agora, right now, agora mesmo, at the moment, nesse momento, today, hoje. 2 marcadores também são look, veja, e listen, ouça. For example, look, they are fighting, we need to stop them. Então, olha, eles estão brigando, vamos separá-los. Então, eu estou tentando chamar a atenção de alguém para algo que está acontecendo nesse momento. Still, ainda, they are still fighting, eles ainda estão brigando. At this very moment, nesse exato momento, currently, atualmente, these days, esses dias, this week, essa semana, this month, esse mês, this year, esse ano e constantly, constantemente. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre o present perfect. E a dificuldade mais comum aqui é saber quando utilizar o present perfect e o past simple. Lembre-se que o present perfect é o tempo presente e não o passado.
Esse tempo tem foco no resultado que nós temos agora e não foca, sem focar nos detalhes da ação que aconteceu no passado, pois para isso nós temos o past simple. Por exemplo, I have eaten, eu já comi. Isso significa que agora eu não estou com fome. Se você dizer I ate pizza yesterday, isso mostra o que você fez ontem, sem ter foco no resultado do presente. A gente não sabe como você está agora, a gente só sabe que você comeu pizza ontem. Por isso, usamos past simple. Os marcadores temporais para o present perfect são ever, nunca ou sempre, depende do contexto. Never, nunca. Just, apenas. Already, já. Yet, ainda. Recently, recentemente. Lately, também significa recentemente, algo que você começou a fazer recentemente. Por exemplo, I started walking every night lately. Eu comecei a caminhar toda noite recentemente. Before, antes. Always, sempre. So far, até agora. At last, finalmente. It's the first time, é a primeira vez. For example, it's the first time since we've known each other. E aí, então, significa, é a primeira vez desde que nós nos conhecemos. E aí, alguma coisa aconteceu desde a primeira vez que nós nos conhecemos. All my life, toda a minha vida. All morning, toda manhã. Por hoje é só, pessoal. Se vocês quiserem a lista completa de marcadores temporais, a tabela de tempos verbais com exercícios e a tabela com as formas dos verbos irregulares, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo um link para a apostila criada pela Marina do canal Língua Marina e pela nossa equipe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, para você continuar acompanhando os vídeos que nós temos postado diariamente. I'll see you soon. Até logo. Bye!